Olá galera, tudo bem com vocês? Sou Cibele Laura. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Reconheço que tenho negligenciado o meu canal, mas é que às vezes eu fico sem vontade de gravar vídeo, fico sem tempo, mas voltei. Voltei pra falar de um assunto desagradável, chato pra caralho. Não é um assunto que o Brasil esteja diretamente relacionado, né? Mas é um assunto que envolve a geopolítica, então tem a ver com a pauta do meu canal. E eu acho que os nacionalistas deveriam falar sim mais a respeito. No último dia 19 de julho, o parlamento de Israel aprovou uma lei extremamente discriminatória, extremamente supremacista, uma lei nazista mesmo, porque na verdade eles são nazistas, né? Esse sionismo que existe dentro de Israel é nazista. E essa lei, ela torna o Estado exclusivamente judeu, o Estado de Israel exclusivamente judeu, desconsidera completamente a presença dos palestinos, que por fim acabou se tornando uma presença pequena, né, uma minoria, depois de tanto genocídio e de tanta expansão do território de Israel em terras palestinas. Torna o hebraico como a única língua oficial daquele país. O árabe se torna uma categoria especial. Estipula Jerusalém como a capital de Israel, a capital unificada de Israel. Mas o ponto pior dessa lei é que legitima e incita a expansão de colônias em territórios palestinos. Nada novo, né? Nada novo sob o sol. Mas é uma lei que incita, legaliza, sabe, perante o mundo inteiro, essa expansão nos territórios da Palestina. E isso significa o quê? Morte, resistência dos palestinos. Para que isso? Parece que realmente é um poder do mal que quer ver morte, que quer ver carnificina, quer ver genocídio. A lei não foi aprovada por unanimidade, o que nos dá aí uma esperança que existe resistência dentro do parlamento de Israel. O próprio judeu ortodoxo, ele rechaça todo este comportamento sionista, nazi-sionista, porque é muito parecido com o que os nazistas fizeram, né? Hitler também criou leis no período que compreendeu 1935 até o final da guerra, leis que autoafirmavam a etnia ariana como a única e que davam e legitimavam a expansão dos nazistas em outros territórios, em outros países. Esse comportamento sionista, a presença sionista dentro do Estado de Israel é muito parecida, é idêntica ao comportamento dos nazistas. Por isso que eu digo, essa gente é nazista, essa gente reproduz um comportamento nazista, supremacista, que também está dentro da história dos Estados Unidos. O próprio Estados Unidos, através do Destino Manifesto, né, que se consideravam aí o povo eleito por Deus, a polícia do mundo, eles aí expandiram seu território e mataram indígenas, mataram mexicanos, usurparam territórios dos mexicanos. Então, gente, essa elite branca, ela tem um comportamento muito marcante, que é realmente o expansionismo e a total indolência para com os outros povos. Está presente dentro da Inglaterra, dentro do Império Britânico, está presente dentro dos Estados Unidos, está presente também dentro do sionismo de Israel. Uma lei que legitima a supremacia nada mais é do que uma lei nazista. Eu tenho para mim que todo o teatro da Segunda Guerra Mundial foi criado por essa elite mundial, elite de banqueiros, de financistas. Por que Israel faz e acontece na região e ninguém fala nada? E ninguém bate de frente com os interesses de Israel? Porque Israel tem um lobby muito presente dentro do mundo, do coração financeiro do mundo ocidental. Os grandes banqueiros, eles são judeus. E a presença deles dentro dos Estados Unidos é muito forte. Inclusive dentro do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, está nas mãos desses judeus nazistas. E os Estados Unidos, eles financiam o poder militar de Israel. Dão dinheiro para Israel e dão dinheiro para os países dão dinheiro para os países da região, como o Egito, não criarem problemas para Israel.
enfim, assistirem o expansionismo de Israel, o genocídio do seu próprio povo, do povo árabe, caladinhos. Ali você vê o Irã, a Síria, que resiste, né? Resiste fortemente a toda a invasão ocidental desse consórcio, né? Três corpos para uma única cabeça, Israel, Estados Unidos e Inglaterra. A Síria resiste, mas o Irã tem uma forte crítica, né, que chega ali quase às vias de fato, né, historicamente, a Israel. Enquanto Israel tem mais de 200 ogivas nucleares, o Irã não pode desenvolver aparato militar da mesma forma, não pode ter bomba nuclear, aí é fortemente emasculado da sua força militar. O Irã tem como coalizão a China e a Rússia, são as duas outras potências do polo hegemônico, da hegemonia global, né, dos 5 países que tem aí, que são as grandes potências mundiais e podem ter bombas, enfim, dominam a geopolítica. O Irã ter essa aproximação da China e da Rússia, eu acho que a China e a Rússia vão se posicionar contra, de forma bem contundente, ao que vai acontecer doravante, que está por vir aí, depois da adoção da lei que define o Estado de Israel como um Estado-nação, a autodeterminação de Israel frente aí ao povo palestino, que não tem força militar nenhuma perto do aparato militar do Estado de Israel. Nada, né? É praticamente nada. Eu fico muito indignada com tudo isso porque as pessoas aceitam como uma certa naturalidade tudo que acontece ali no Oriente Médio. A própria religião cristã, os protestantes, né, os católicos também, vamos ver qual vai ser o posicionamento do Papa. Tanto o nazismo quanto o sionismo, na verdade, são a mesma coisa. Nazismo e sionismo são a mesma coisa. Foi criado um teatro durante a Segunda Guerra Mundial, a revelia de Hitler ou não, não sei, mas Hitler acabou aí ajudando, né, a criação do Estado de Israel. E o Holocausto judaico, que aconteceu nesse período, acaba que sendo o argumento principal para que Israel faça, se comporte desta forma. A megalomania de Israel tem como um argumento o Holocausto judaico. É algo que eles sempre trazem à tona quando é feito qualquer crítica ao comportamento do Estado de Israel. E aí nos acusam de antissemitas, etc. e tal, e nós não podemos fazer nenhuma crítica a eles, que nós somos considerados antissemitas, odiadores de judeus, não reconhecemos o Holocausto, mas o que está acontecendo com o povo palestino também é um grande holocausto, e ninguém diz nada. Ninguém fala nada. A comunidade internacional fica caladinha, sabendo que uma lei como essa que foi criada, uma lei supremacista, que foi aprovada, na verdade, pelo parlamento de Israel, é uma lei que fere leis internacionais. Então a gente vê aí que 80 anos depois, né, Israel faz exatamente aquilo que Hitler fez. Estipula aí a supremacia de um povo, a supremacia de uma raça. É o nazismo, gente. Isso é o nazismo. E esse nazismo está presente na estrutura de poder geopolítica, no tabu que não é falado nem entre os nacionalistas, de que o mundo é dominado, o mundo ocidental é dominado por uma elite branca que não tem nenhum respeito para com os povos de pele mais escura, nem os latinos, nem os africanos, nem os árabes e também nem os asiáticos. A gente tem a alma nazista, a pretexto da autodeterminação, eles vão invadindo mesmo. Os palestinos são seres humanos, os árabes são seres humanos como a gente, independente das diferenças culturais, independente de toda a crítica que a gente tem à religião deles também, né? Eles são seres humanos e são assassinados, são mortos dentro dessa estrutura de poder nazista. Vai saber o que tem por trás disso. Eu já começo a adotar teorias conspiratórias como certas coisas diabólicas mesmo que envolvem
a elite mundial, a elite sionista mundial. É isso, tchau.